Olá, a gente vai começar a apresentação do uso do celular em tempos de pandemia, uma análise da nomofobia entre os jovens, de Ana Paula e Fernanda. Fiquem à vontade, meninas. Então, bom dia a todos e todas. Então, vamos falar um pouquinho, sobre esse tema, o uso do celular em tempos de pandemia, uma análise, então, da nomofobia entre os jovens. A gente parte do princípio dessas novas possibilidades de aprendizagem que nós temos no século XXI, trazidas por novas mudanças sociais, mudanças tecnológicas, mudanças culturais, que, de certa forma, traduzem um novo paradigma, então, de aprendizagem. Nós vivemos essa era da informação, da globalização, da conexão, Conforme Lemos e Cunha nos dizem já, nós vivemos a terceira lei da cibercultura, que seria essa conectividade generalizada, que todos podem se conectar a tudo ao mesmo tempo. E a pandemia, de certa forma, ela trouxe uma outra visão, além da questão do vírus e todo esse aspecto do temor, ela trouxe uma outra visão para o campo da aprendizagem. Ou seja, uma situação-problema que fez com que todos buscássemos outras alternativas. E, por vezes, aqueles métodos antigos foram repensados nesses tempos de muitas incertezas, tempos nos quais os caminhos não são mais aqueles que nós estávamos acostumados, E nós não temos as certezas que nós tínhamos com relação ao dia de amanhã, ou daqui a um mês, ou no próximo ano também. Então, a Covid-19, de certa forma, nos desestabilizou, E a questão da educação também. Nós trazemos essa discussão do uso do celular pelos jovens, porque ele se acentuou nesse período devido ao uso para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas municipais, estaduais, enfim, em níveis globais, no planeta. Então, nunca se conectou tanto, nunca se usou tanto o celular. O celular que aqui no estado do Rio Grande do Sul, pela Lei 12.884, de 13 de janeiro de 2008, era proibido. O celular que não era utilizado com fins pedagógicos para aprendizagem, e sim para a comunicação, para redes sociais. Então, ele mudou o seu princípio, mudou a sua finalidade, o que, de certa forma, nós discutimos um pouquinho com esse artigo. Com isso, com esse tempo, esses tempos de incerteza, nós trazemos também uma questão que é, de certa forma, um dilema, que eu passo a falar um pouquinho, então, sobre esse dilema. Nós elencamos no artigo 4 dilemas principais, que seriam esses dilemas do uso das mídias e tecnologias nesses tempos, então, de pandemia. E uma das questões que orientou o nosso trabalho foi: quais seriam os dilemas que surgiram quanto ao uso das mídias e tecnologias nos tempos de pandemia, mais especificamente relacionados ao uso do celular? Então, partindo dessa premissa, desses 4 dilemas, que o primeiro seria o uso do celular para fins do processo de ensino-aprendizagem, que ele não era utilizado para isso, Ele, como já elenquei antes, ele era utilizado para fins de comunicação. O segundo dilema: com esse uso para o processo de ensino-aprendizagem, nós temos o aumento do tempo de uso do celular pelos jovens, na faixa etária da educação básica, que foi esse núcleo de pesquisa, no qual nós fizemos uma sondagem diagnóstica por meio de um Google Forms, para realmente fazer uma análise desse percentual de jovens que utilizam o celular, que possuem o seu aparelho celular. E eles realmente perpassam pelos jovens da educação básica, mais que do ensino superior, mas também do ensino superior. O terceiro dilema seria: será que o celular realmente é utilizado para os fins educativos, quando o jovem pega esse celular? Como eu falei, conforme Lemos e Cunha, nós temos uma infinita possibilidade
de conectividade, né, com o uso do aparelho celular. Nós podemos fazer várias coisas. E vocês sabem que o navegar na internet também nos larga, conforme Levi nos diz, numa rede, né, de informações, em uma rede tipo hipertextual, né, de informações e de possibilidades disso. E nós trazemos o autor que fala sobre a dependência mediada, que seria um desses dilemas e uma dessas problemáticas com o aumento do uso do celular, né? Ele traz um dos dramas, então, de possíveis consequências dessa dependência mediada do próprio celular, que a Fernanda, então, vai falar um pouquinho mais de uma dessas problemáticas que nós trazemos no artigo, que seria a nomofobia, né? O quarto dilema, eu acho que foi um dilema não só de jovens, mas também de professores, que foi o uso, então, dessa ferramenta abolida, né, digamos, não utilizada dentro do contexto da escola e que agora vem para a escola, né, para um uso dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, olha só, mesmo que desde 2000 nós tivemos algumas iniciativas no âmbito da educação para que isso fosse inserido no contexto da escola, as mídias e tecnologias, nós andávamos a passos de tartaruga, né? E a pandemia, de certa forma, deu um empurrão nesse processo do uso das mídias e tecnologias. E o celular, será que os professores tiveram que utilizar o celular, os alunos tiveram que utilizar esse celular, e eles tiveram que aprender a utilizar, então, essa ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem. Então, foi um dilema e foi uma mudança de paradigma também. Apresentando um pouquinho da nossa pesquisa, então, ela possui abordagem qualitativa. Quanto aos seus objetivos, ela é dessa natureza explicativa, e os procedimentos, então, ela se tratou de uma pesquisa bibliográfica e, ao mesmo tempo, uma pesquisa de campo, que foi justamente para nós buscarmos um diagnóstico, né, uma amostra de um diagnóstico, com os sujeitos da pesquisa, que seriam esses jovens na faixa etária entre 11 a 20 anos. Então, pegando a educação básica ali nos anos finais e o ensino médio e também alguns do ensino superior, porque foi lançado na mídia, lançado nos grupos, então participava quem quisesse. O nome das pessoas nós não sabemos, mas nós sabemos a faixa etária dos jovens, sim, porque foram os grupos direcionados nessa faixa etária também, e eles responderam no Google Forms, já utilizando o Forms e o WhatsApp, né, via celular, que também se tornou um instrumento de envio de atividades durante o período da pandemia, até que as escolas, os estados, buscassem uma plataforma, então, né, virtual de aprendizagem. O instrumento foi o questionário pelo Google Forms, então. E justamente fazendo esse olhar para os jovens da contemporaneidade, é que a gente percebe que essa faixa etária, por vezes, não foi entendida dentro da escola. Nós vivíamos uma escola do século XIX, né, em pleno século XXI, utilizando o quadro lá, os canetões ou o giz, o livro didático, e as tecnologias ficavam à parte, como se fora da escola fosse uma coisa, esse mundo, e dentro da escola outra. Então, mesmo que com várias políticas de inserção desse contexto das mídias e tecnologias na escola já tivessem sido realizadas, elas realmente não se efetivavam, né, por vários outros motivos. Enfim, inclusive recursos, né, falta da formação continuada, enfim. Nós tivemos formação continuada para os professores agora, e acho que os professores perceberam também a importância de compreender esse processo. E aí a gente traz alguns autores que dialogam com essa questão da identidade das juventudes do século XXI, né? Que nós temos uma juventude contemporânea diversa, né? Repleta de diversidades. Então, nós temos que entender essa juventude. E falando que a identidade não é algo estático da juventude, mas está em processo de construção, e ela se constrói nesses diálogos, nesses contextos, então, inclusive o contexto das redes sociais, das comunicações com esses jovens, né?
E o telefone celular, então, ele faz parte do contexto dessa juventude. E agora que era abolido, está sendo utilizado para esse processo de ensino-aprendizagem. Só que como ocorreu a inclusão digital para os estudantes nesse período? Como ela foi efetiva, na verdade, todos à distância, em isolamento, né, ficam questões a se pensar, porque o uso responsável dessa ferramenta é importante e é isso que esse artigo desvela para nós e traz essa abordagem, então, diferenciada de uma problemática que pode surgir nesse contexto e que também pode ser evitada com os princípios de uma boa educação para o uso das mídias. Então, apresentando um pouquinho da pesquisa, a gente tem uma pesquisa que foi respondida por 31 pessoas jovens, né? A faixa etária ficou entre 15 e 16 anos, então, que participaram da pesquisa. O nível médio do ensino médio foi o que, digamos, mais participou, 61,3%. Todos, então, tinham o seu aparelho celular, porque não era o princípio da pesquisa pesquisar, digamos assim, saber se tinha ou não o celular, mas sim foi direcionado aos grupos que já possuíam o seu aparelho celular. Em nível de uma escala de digamos, intensidade, sobre a necessidade do uso do celular, então, do número 7, do item 7, da intensidade 7, até a intensidade 10, nós tivemos a participação de 21, né? 21 dos 31 entrevistados. Então, dizendo que eles realmente possuem necessidade. E isso já nos liga uma luz de alerta, né? Essa necessidade do uso do celular, né? De estar perto do celular. Como eu disse, uma pesquisa diagnóstica para a nossa pesquisa bibliográfica. Com relação ao sentimento, então, de estar longe do celular ou sem esse celular, nós tivemos essa variação de sentimentos, que foi o medo de receber, então, uma chamada e não conseguir atender. Então, a comunicação presente, a relação, a formação da identidade desse jovem, que é comunicativo, que precisa se relacionar, no tempo de pandemia, ela aumentou, né? Então, outra questão, medo de ficar sem o contato com esses amigos e se sentir isolado do mundo. Então, algo que nos chama atenção e nos liga o alerta também, tá? As atividades que eles utilizam no celular, então, apareceu o WhatsApp em primeiro lugar, seguido pelo Instagram, também para ouvir músicas, vídeos, e apareceu agora as atividades de pesquisas escolares, né? E entre elas, então, o Google Sala de Aula, que é uma das plataformas utilizadas. Digamos que nós vivemos, então, essa situação das escolas estarem fechadas ao uso das mídias e tecnologias. Tinha aquelas pequenas aberturas, mas nós não tínhamos nem uma disciplina, nem algo que dialogasse com as mídias e tecnologias como recursos, né, para esse processo de ensino-aprendizagem dentro da escola, que fazem parte desse contexto do século XXI. E agora a gente fica pensando, como será, né? Já dentro da pandemia a gente vive essa situação, e como será esse pós-pandemia, né? Qual será a saída? Porque os jovens precisam de uma educação voltada para esse uso responsável, né, das mídias e tecnologias. Não é só instrumentalizar, ensinar como utilizar ali a plataforma, mas sim utilizar responsavelmente, né? E ponderadamente também. E agora eu passo, então, para a Fernanda, né, para falar um pouquinho, então, dessa problemática que nós desvelamos no nosso artigo. Então, a nomofobia, ela é um conceito da era contemporânea, da era digital. Ela tem sua origem no Reino Unido, na Inglaterra, aproximadamente em 2008. Ela deriva da expressão no mobile, ou seja, sem aparelho celular móvel. E quando ela está associada ao sufixo fobia, ou no mobile phone fobia, ela refere-se, então, a essa condição psicológica do medo e do temor de ficar sem o aparelho celular, seja devido à ausência de internet ou à ausência de carga de bateria. Ela também pode ser entendida, por extensão, como o medo, a angústia de permanecer desconectado.
E embora a nomofobia ela não esteja classificada no DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5, ela é percebida como tal, pelos próprios critérios do DSM, como uma fobia por coisas particulares e específicas. Por isso que muitos autores defendem que a nomofobia é um novo transtorno da sociedade virtual e digital contemporânea. E se percebeu ao longo dos estudos que foram feitos que a nomofobia ela está associada então a vários fatores psicológicos envolvidos e que muitas pessoas já têm uma predisposição ao desenvolvimento da nomofobia e ao transtorno de ansiedade porque já tem algum quadro primário, algum quadro de base, como a baixa autoestima ou uma fobia social, a ansiedade, uma personalidade introvertida, e sendo que a nomofobia ela também pode servir como um proxy para outras condições psicológicas, como transtorno de ansiedade e transtorno do pânico. E o uso do smartphone, dos celulares, ela se tornou algo essencial no cotidiano dos jovens, né? Tanto nos jovens quanto dos adultos, já que ele tem muitos atributos atraentes, características que chamam a atenção. Só que o uso excessivo e as consequências para a saúde mental dos jovens faz a gente questionar a questão de qual o limite para usar esses aparelhos, esses aparatos tecnológicos, bem como a questão de dependência normal e dependência patológica desses aparelhos tecnológicos, como os smartphones. Porque conforme Chambers nos diz, os telefones celulares, eles são possivelmente o maior vício não drogas do século XXI, tornando então a nomofobia uma condição cada vez mais complexa e desafiadora, tanto em questão de saúde pública, quanto em questão educacional desses jovens. Aí vem a questão de questionar o que é dependência normal e o que é dependência patológica do uso dessas ferramentas, desses aparatos tecnológicos. A dependência normal é aquela que permite que o indivíduo possa aproveitar esses aparatos e ferramentas, tanto no ambiente de trabalho quanto para uso pessoal, de forma saudável. E mesmo que o uso seja diário, não acaba configurando algo patológico, porque uma dependência patológica, ela requer a presença de inadequação e sintomas, alterações emocionais e comportamentais. E ela vai se manifestar, então, quando o indivíduo está longe desse aparelho, longe desse objeto de dependência. Pode. E os sintomas, então, mais frequentemente associados a uma dependência patológica, que se visualiza também no caso da nomofobia entre os jovens, é a ansiedade, a agitação, tremor, a angústia por ficar longe desses objetos, a taquicardia, nervosismo. Então, quando esses sintomas estão relacionados ao medo, ao impedimento por algum motivo de ficar longe desses aparelhos celulares e computadores, então eles estão atrelados a sintomas de nomofobia. E essa dependência patológica, ela acaba afetando de forma negativa a saúde do indivíduo e a vida cotidiana dele também, como o desenvolvimento escolar e a aprendizagem desse indivíduo, causando problemas sociais, comportamentais, afetivos e alterando também a saúde mental desse jovem. E se sabe, não tem como negar a importância que esses aparatos tecnológicos têm na vida diária das pessoas, porque eles tornaram as ações muito mais rápidas e eficazes. E assim como eles moldaram o cotidiano de forma positiva, eles também moldaram de forma negativa, porque eles acabaram acarretando impacto na saúde humana, na saúde mental desses jovens e desses indivíduos. Já que o uso dos aparelhos celulares, ela se tornou uma parte tão significativa da vida dos jovens e alunos que é praticamente invisível, ou seja, não se percebe o nível de dependência ou vício que esses aparelhos trazem. E assim, esses aparelhos eles se transformam em uma extensão da própria pessoa, uma extensão de si mesmos e parte integrante de quem eles são. Por isso, frente a isso, é importante estar atento ao uso consciente desses aparatos, o uso responsável dessas ferramentas, principalmente para os jovens, e o uso dos celulares, né, que é a mídia móvel mais utilizada por eles, e especialmente agora no atual contexto da pandemia, no qual o uso ficou ainda mais disseminado, né, desses aparelhos tecnológicos. O importante é de manter uma inter-relação comedida e saudável com esses aparatos, saber usufruir de forma saudável e com sabedoria para evitar consequências danosas, tanto na aprendizagem dos jovens, também quanto na saúde mental posteriormente desses indivíduos.
Bom, o tema da nomofobia, ele é recente, né? Ele é um tema novo, como vocês perceberam. Então, cabe para nós agora, tanto os educadores quanto as pessoas que se dedicam, né, os profissionais da educação, as pessoas que se dedicam, então, à educação dos nossos jovens, refletir sobre essa temática. Nós sabemos da importância, especialmente nesse momento, e nós queremos que isso continue, mas nós temos que ligar o alerta para algumas questões também, né? E essa educação para as mídias é de fundamental importância, né, que a escola trabalhe com isso, que os professores recebam a formação para compreender isso também, né? E as nossas considerações finais se pautam em cima dessas questões, né? Então, trazer um pouquinho para a comunidade acadêmica desse tema, desse assunto, e sobre essa reflexão também, né? Analisando, então, esses dilemas que a juventude ela tem enfrentado com relação à escola que ela tinha antes da pandemia, né? E que a gente espera que a escola se torne diferente, que tenha percebido que ela tem que mudar em vários aspectos para atender, então, esse jovem contemporâneo, esse jovem diverso, né? No pós-pandemia também, que a comunidade pense, né, novos caminhos, então, de como trabalhar com as mídias e tecnologias dentro do contexto da aprendizagem, que não seja só no momento da pandemia, mas que isso se perpetue de uma maneira responsável. E a gente sabe que o conhecimento sobre uma temática como a nomofobia é uma das melhores formas, né, da pessoa prevenir, né, e fazer os devidos cuidados também. Então, esse uso consciente das mídias e tecnologias para aprendizagem, ele faz com que as pessoas percebam também os malefícios que o seu excesso pode acarretar, como seria o caso da nomofobia. Isso fica um alerta para pais, para professores, para todas as pessoas envolvidas nesse processo da educação dos jovens, que são os futuros gestores, os futuros trabalhadores da nossa sociedade, enfim, né? E essas mudanças e incertezas que nós vivemos nesse contexto, né, elas acabam interferindo na constituição da identidade desse jovem do século XXI. E a gente percebe que a educação, ela sofreu de certa forma com esse período. Acho que 2020 foi um ano que nós não podemos esquecer, e 2021 a gente já, digamos, caiu, levantou e começou um processo novo, diferente, mas que ele não seja esquecido, né? E que nós possamos, então, modificar e desvelar esse olhar para alguns aspectos da educação das mídias e tecnologias, a partir, então, desse novo paradigma de aprendizagem, né? Voltado para esses jovens, para uma escola diferente, uma escola que realmente atenda o nosso século XXI, né? E essas novidades. Nós não podemos fechar os olhos, fechar a porta e dizer, não, agora aqui não vamos mais trabalhar com isso, né? Nós não podemos, nós temos que realmente encontrar um caminho, a justa medida, o meio termo, né? Para que tudo isso dê certo, tá? Então fica o alerta e a gente espera que o nosso trabalho possa, então, contribuir para as reflexões no campo educacional. Agradecemos a atenção de todos e todas. Muito obrigada, meninas. E a gente se encontra no CENID.